Sejam bem-vindos à página de Estudos Eckhart, uma página voltada para estudos da Bíblia, estudos teológicos, estudos filosóficos, estudos de textos bíblicos, comentários, para que você possa conhecer mais, se aprofundar melhor, para que você possa ter acesso a informações que talvez você não consiga, informações que constam em alguns livros e que talvez você não consiga adquirir. A ideia é facilitar e ajudar você na sua capacitação, melhorar mais, dando recursos para você poder preparar bons sermões, bons estudos e também conhecer mais da Bíblia. Então, você que está chegando aí, você esteja conhecendo essa página de Estudos Eckhart, e junto a ela eu tenho uma outra página também, que é a página da Escola Bíblica Virtual. A Escola Bíblica Virtual é uma página voltada para estudos especificamente da Bíblia, uma página de estudos da Bíblia, para que você possa conhecer, ter um aprofundamento nos assuntos temáticos, em assuntos doutrinários. Então, toda segunda-feira e toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, eu coloco um vídeo novo. No momento, eu estou colocando toda segunda-feira um vídeo de um comentário que eu fiz, de pesquisas de estudo que eu fiz, um comentário sobre o livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, e toda quinta estou colocando um estudo, um vídeo, não como esse aqui é através de PowerPoint, slides, mas um vídeo que eu faço interagindo de forma que você possa conhecer um pouco melhor as doutrinas bíblicas. Então a ideia é sempre ajudar você, capacitar, melhorar você no seu conhecimento, na sua vida cristã. Então, não esqueça aí de estar dando um likezinho, curtindo, compartilhando, acionando o sininho, seguindo. Nós temos essa mesma página no YouTube, como no Facebook. Então, que você possa estar ali, indo para o YouTube também, se inscrevendo. É muito importante que você se inscreva, você siga, né? No Facebook você siga e no YouTube você se inscreva, que você acione o sino para você sempre receber os novos estudos. E você se inscrevendo, você vai fazer com que aumente o número de pessoas e assim eu consiga alcançar mais pessoas. Essa é a ideia principal, que eu possa alcançar mais pessoas e que assim a gente possa conhecer e compreender melhor a palavra de Deus. E eu possa estar granjeando os meus talentos para que as pessoas possam estar aprendendo mais da palavra. Eu sou Tione Eckhart, sou professor de teologia desde 95. Fui diretor de seminário por mais de 10 anos, tenho um currículo bom nessa área de teologia, sou mestre em psicologia, pastor, né, escritor, tenho alguns livros escritos e estou aqui para ajudar você, capacitar você. Falo um pouquinho do meu currículo para você saber que eu tenho uma bagagem já que pode melhorar e auxiliar você no seu conhecimento. Então, se você quer conhecer mais, se quer aprender mais, se tem dúvida, que você esteja aí interagindo, comentando, falando o que você acha, se ajudou, se não ajudou, o que você gostaria de conhecer, suas dúvidas, suas críticas, fique à vontade. Eu preciso dessa participação sua para que eu possa conhecer e compreender melhor e assim poder ajudar melhor a cada um de vocês. O meu propósito é esse e eu tenho visto que tem alcançado. Então fico muito feliz com a sua participação. Se você já está acompanhando, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Pedro perante Sinédrio. Vamos estar falando de Atos capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 31. Nós vamos caminhando. Quero lembrar que esses estudos que eu estou fazendo do livro dos Atos dos Apóstolos são estudos que eu dividi. Na verdade, eles pegam, os textos ficariam maior, mas eu dividi porque senão o vídeo fica muito grande e fica cansativo. Eu tento fazer o mínimo possível, mas às vezes não dá, vai 30 minutos, 20 minutos, mas eu estou diminuindo o máximo que eu posso. Então assim, de cada um estudo que eu tenho pronto, eu estou fazendo 3 para que você possa conhecer melhor, mas também eu não posso fugir do tópico, do contexto, muito para você, senão você vai ficar sem compreender o contexto. Então o propósito é esse, ok? Então nós vamos começar falando de Pedro perante Sinédrio. No estudo passado nós vimos Pedro sendo preso após ele curar aquele coxo, e ele vai estar lá no Sinédrio. Então o que acontece no dia seguinte, né, diante do Sinédrio, dos que estavam lá, Pedro já estava preso, ele, João,
porque ele estava falando de Jesus, da ressurreição. Então todos os líderes judaicos estavam ali e eles queriam saber com qual milagre, qual poder que eles realizaram aquele milagre. Por quê? Porque Pedro fala para o aleijado ali na Porta Formosa, né, no estudo anterior eu explico sobre isso, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E aí, como é que pode? E no estudo anterior nós vimos a respeito disso. Então, Pedro pregou novamente e foi dirigido pelo Espírito Santo e falou novamente para eles sobre o nome de Jesus, o Nazareno. Então, está lá em Atos capítulo 4, versículos 5 a 10, que diz o seguinte: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, e com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, quer dizer, o sinédrio estava reunido ali, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Nós temos que compreender o que Pedro está apresentando aqui nesse momento, nesse texto. Vamos analisar um pouco melhor esse texto, principalmente na parte do versículo 10. Então vamos falar aí sobre o nome de Jesus. No estudo anterior eu falei do nome de Jesus, coloquei como parte 1. Eu vou continuar agora a parte 2. Por que o nome de Jesus? Por que parte 1, parte 2? Porque ele fala em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, no primeiro ele fala em nome de Jesus, levanta-te e anda, e agora ele fala para eles. Então nós vamos conhecer o que Pedro estava falando para essas pessoas. Então, em versículo 10, ele fala: tomai conhecimento vós todos, né, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então vamos entender melhor o que ele está apresentando sobre o nome, né? Ele vai falar do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado diante de vós. Então vejam, Emanuel, Deus que está conosco, é o significado desse nome Emanuel. Ele vem de um texto, está lá em Mateus 1,23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome de Jesus é Emanuel. O anjo fala, o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus que está conosco. E por que se chama de Jesus? Nós vamos ver isso mais à frente. Então, Emanuel, ele vai ter alguns outros nomes que a Bíblia vai apresentar o nome de Jesus. Lá em Isaías 9,6 vai dizer: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então o nome de Jesus também ele envolve isso: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Então ele tem esses nomes também. O nome de Jesus, que está lá em Mateus 1,21, significa Deus salva, né? Diz assim: e ele dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então veja, é Jesus que é Deus salva, Emanuel, Deus que está conosco. E esse nome que a gente conhece como Cristo, que significa Messias, ele vem de dois textos que nós podemos conhecê-los, lá em Mateus 1,16, e diz: Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasce Jesus, que se chama o Cristo, o Messias. O Messias quer dizer o enviado. Está lá em João 1,41. E ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então, mas o nome de Jesus, o que tem a ver isso? Quando ele fala em nome de Jesus, o Nazareno, então vamos entender isso, a gente tem que compreender isso. Tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, todos estes nomes são características, são atributos de Jesus que o comparam a Deus. Nós devemos entender isso. Jesus fala isso lá em João 10,30. Eu e o Pai somos um. Há uma unidade, um só. Não há diferença. Deus Pai, Deus Filho. Eu e o Pai somos um. Então, os atributos que Deus tem, as características, a qualidade, isso a gente está vendo no estudo de quinta-feira, né? Você vai ver lá na quinta-feira os estudos de doutrinas bíblicas, atributos, características, caráter de Deus, a essência. Isso
Jesus também tem. Ele e o Pai são um. Então, o que acontece? Pedro agora, ele não vai citar isso, ele vai citar o Nazareno. Em nome de Jesus, o Nazareno, né? Jesus Cristo, quer dizer, o Deus que salva, o Messias enviado que traz a mensagem que Deus que salva, o Nazareno. Por que ele cita o Nazareno? Então nós temos que entender por que ele cita, porque é importante, deveria ser falado, porque Nazareno é aquele que veio de Nazaré. Por que Nazaré deveria então ser uma referência para Jesus? Por que ela é tão importante para ser referenciada nesse momento? Bom, nós temos que entender o nome Nazireu. Nazireu é um nome que existe na Bíblia, e na língua hebraica não tem as vogais. Então eu destaquei aqui em vermelho só as consoantes, para que você possa imaginar como seria. As vogais seriam pontos em cima, embaixo, ao lado, que foram acrescentados. Não, quem sabe mais para frente a gente faz um estudo aí sobre a língua hebraica, se entender. Mas foram acrescentados para não perder a vocalização. Então na língua hebraica é Nazir, Nazireu, Nazareno, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Porque são as consoantes que se acrescentam depois. As vogais, né? As consoantes já existem. Então, Nazireu é aquele que tinha um voto nazireato. O voto nazireato é antigo, e o nome Nazir significa consagrado a Deus. Então, quem tinha um voto nazireato, ele tinha um voto de que algo que era consagrado a Deus. É um voto especial que um homem ou mulher poderia fazer a Deus. Tá? A partir de Números 6, de 2 em diante, é o que diz. E o voto consistia em não cortar o cabelo, em não beber bebida forte, em não tocar em mortos. Esse é o voto que eles tinham. Sansão tinha esse voto. É o primeiro texto, a primeira pessoa que aparece na Bíblia sendo apresentado esse voto. E está lá em Números 6, versículo 2 ao 8, que diz assim: abster-se-á do vinho e da bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto, nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, quer dizer, separado será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Então veja, é um voto que Sansão tinha e que Jesus tinha. Jesus, quando ele fala Jesus o Nazareno, Jesus o Nazireu, Jesus aquele que tem o voto, ele foi consagrado no ventre da sua mãe. Então é disso que ele está falando. Pedro está explicando sobre Jesus. Então esse nome, não apenas Jesus, o mesmo com Deus, mas agora diante do Sinédrio, dos judeus, ele está explicando para eles coisas que eles conheciam desse voto. Por isso Jesus o Nazareno. No versículo 11 ele continua: este Jesus, então veja, este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou a pedra angular. Ele continua, ele vai falar de algo que eles sabiam. Ele cita lá um salmo, né, que vai falar o Salmo 118, 22. Pedro vai utilizar os títulos que eles conheciam, vai falar de Jesus como sendo o próprio Deus, e ele vai dizer: vocês rejeitaram a pedra que deveria ser angular. Essa ideia de pedra angular seria a coluna, o sustento. Era como se antigamente a ideia era quando na quina de cada casa você colocava uma pedra embaixo para sustentar a construção. Essa é a pedra angular, a pedra base, como se fosse hoje a coluna de uma casa. E o Salmo 118, 22 diz isso: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular, a pedra do ângulo dos 90 graus. Então é disso que ele está falando, que sustenta a casa. Então eles não aceitaram. E aí Pedro então vai começar a explicar cada vez mais. E no versículo 12 ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qual o nome? Jesus Nazareno. Então ele ressalta que não há nenhum outro nome que pudesse dar salvação que não fosse o nome de Jesus. E ele vai então mostrar por quê? Porque tinha que ser o próprio Deus. Se só Deus salva, e Jesus é o único que pode salvar, então Jesus e Deus é a mesma pessoa. Ele prega
Pedro simplesmente prega o evangelho que a gente conhece, que deveria ser pregado. E aí então ele começa a mostrar o que estava acontecendo. Só que aí, nesse momento, veio a sentença do Sinédrio, porque o Sinédrio tinha esse poder de julgar, condenar, sentenciar, até matar as pessoas, e o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo atribuindo, trabalhando ali. Está lá no capítulo 4, versículos 13 a 22. Então vamos continuar conhecendo mais a respeito disso. Vejam, no versículo 13 diz o seguinte: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então os líderes, eles viram que Pedro e João tinham ousadia no falar, falavam bem. E por serem galileus, ele vai dizer assim, né, ficaram admirados, porque eram iletrados e incultos, algumas versões dizem que eram galileus. É que acontece, o galileu, ele era um pescador, era uma pessoa que não tinha muito conhecimento, aquele conhecimento básico. Então ele era considerado iletrado. Iletrado seria um analfabeto, um semi-analfabeto, saberia escrever pouco, falar pouco, e sem estudos, quer dizer, não tinha conhecimento, era ignorante. Ignorância, a ideia significa que não conhece, né? Não é uma pessoa arrogante, é a pessoa que não conhece. Por quê? Porque eles eram pescadores. Quando eles viram isso, falaram assim, mas espera aí, eles estão falando tão bem, eles realmente estiveram com Jesus. Então veja, uma coisa importante, o fato de eu falar bem, o fato de eu saber colocar as minhas palavras, de eu saber trabalhar os textos, especialmente do Antigo Testamento, que eles já apresentaram, mostram que eu estava com Jesus. Veja como é importante, né? Não era pelo poder da fé, não era pelo poder da... Não, o fato deles falarem bem, saberem apresentar bem os textos da Bíblia, eles estiveram com Jesus. Então veja como é importante, né, a gente destacar isso naquele momento. Versículos 14 e 15. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Então vejam, então assim o testemunho deles, né, e o poder do Espírito Santo se manifestou através deles. Então eles viram isso. Por quê? Porque eles, quando eles olharam, eles começaram que estava ali, não tinha como. E o homem que estava curado estava ali junto, então não tinha que se calar diante do poder de Deus. Ah, mas o homem não estava aqui, é fofoca, é mentira. Não, ele estava ali. Eles viram aquilo, viram o poder de Deus se manifestando, o Espírito Santo se manifestando, porque Lucas diz isso, né? Pedro foi cheio do Espírito Santo para começar a falar com a autoridade do Espírito Santo, no versículo 8 diz, né? Então Pedro cheio do Espírito Santo. Então, quando eles viram isso, com o poder do Espírito Santo falando, e o homem curado, não tinha mais como, o poder de Deus estava manifesto ali. Então eles mandaram a sair do sinédrio e começaram a questionar o que podiam fazer. No versículo 16 diz: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, não podemos negar. Então veja, diante dos fatos, de reconheceram que Deus realizou um milagre, manifesto, notório, que não podiam negar. Porém, no versículo 17 e 18 diz o seguinte: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falar este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Então veja que coisa importante. Eles sabiam que houve um poder, eles sabiam que Jesus realizou, eles sabiam que Pedro tinha falado, que esteve com Jesus. E em momento alguns falam assim, vamos analisar o que a Bíblia diz? Vamos analisar o que as profecias falaram? Não fala mais em nome de Jesus em modo algum. É melhor, a gente não quer, a gente sabe que foi feito um grande poder, mas a gente não quer. Então veja como a postura deles era para eles e não em relação ao que o Evangelho, ao que a Bíblia orientava, ao que Deus já tinha falado através de seus profetas. Aí no versículo 19 e 20, Pedro vai responder. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de vós ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então o que eles falam? Como não falar das coisas que eles testemunharam? E testemunho até mesmo dos judaicos. Como é que eu vou falar de algo que eles estão vendo e não posso falar? Eu sou testemunha, eu tenho que falar. Então vejam como o poder faz a pessoa se afastar de Deus, como o poder faz a pessoa querer que as coisas de Deus não se manifestem. Já existia isso naquela época. E veja como Pedro e João em momento algum ficaram lá. Eles simplesmente falaram, o testemunho está aí. Então nós temos que continuar falando da salvação que é em Cristo. Veja, o texto de
de Pedro, que Pedro fala, em momento algum, Pedro dá ênfase na cura. Ele fala que nenhum outro a salvação. O evangelho que se prega é o evangelho de salvação, nós temos que lembrar disso. E no versículo 21, ele diz: depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Eles foram soltos por não haver motivo, e o povo glorificou a Deus. Quando a gente deixa Deus atuar, quando a gente prega o verdadeiro evangelho, quando a gente não se prende a coisas que nos interessam, que nos dão ênfase para a gente, o nome de Deus é glorificado. A gente tem que entender isso. E veja que coisa mais importante ainda, versículo 22 diz: e ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Então veja, o aleijado tinha mais de 40 anos, já era uma pessoa de maior idade. Então Deus curou uma pessoa que nasceu assim, ficou 40 anos com aquilo, e Deus então o curou. Então começou aí o trabalho, o evangelho. O evangelho não é pregado por causa da cura, o evangelho é pregado para falar que Jesus é a salvação, nenhum outro a salvação. É isso que Pedro prega. E aí então começa a vir a questão da liberdade, a igreja trabalhando com essa liberdade, né? E os judeus tentando acabar com essa liberdade, e o Espírito Santo atuando. Está lá em Atos capítulo 23 ao versículo 31. Versículo 23 e 24 diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, Lucas relatou o que ele conheceu, mas muito mais outras coisas foram feitas. Versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, eles saíram de lá e eles procuraram a igreja, eles procuraram as pessoas que estavam ali reunidas. Hoje tem muitos que dizem: igreja é uma coisa humana, eu sou igreja, não preciso. Pedro volta para eles, a Bíblia deixa bem claro: procuraram os irmãos e contaram. Eles não foram de casa em casa, estavam reunidos, se reuniram lá na parte do templo, e eles estavam reunidos em algum local, não era no templo, porque o sinédrio se reunia ali. Pedro foi ali, eles procuraram alguém que eles pudessem falar. Então eles foram em algum local onde a igreja se reunia e contaram o que aconteceu. E todos louvaram a Deus. Como é importante entender que louvamos a Deus por todas as coisas. Versículo 25 a 28 diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo de Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pontos Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem de tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então veja, eles citam o Salmo, capítulo 2, versículos 1 e 2, e citam quais eram os reis que o Salmo falava. Então, como eles conheciam a Bíblia, como o Espírito Santo fez eles lembrar. Lembra que lá em Atos diz que eles iriam lembrar? Jesus fala isso lá em João 14, quando levarem vocês vão lembrar do que deve ser falado. Então, eles citaram o Salmo, eles citam agora. Então o Espírito Santo mostra, quando eu conheço o texto, quando eu conheço a Bíblia, o Espírito Santo faz eu lembrar disso e falar no momento certo. Então eles vão falar essas coisas, versículo 29 e 30. Então ele diz: agora, Senhor, olha para as nossas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles pediram mais ousadia para quê? Para anunciar o evangelho. Veja, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Nós temos que parar e pensar, porque todo mundo, a maior parte do pessoal pega Atos 2 para falar da descida do Espírito Santo, que eles falaram em língua. Todo mundo... A ênfase não está no falar em língua, a ênfase está na pregação do evangelho. Eles não pedem: Senhor, porque a gente possa falar em língua, que o teu Espírito Santo venha nos capacitar para a gente fazer sinais. Não, nos dê ousadia, nos dê intrepidez para que a gente possa anunciar a tua palavra. O que salva é você anunciar o plano de salvação que a Bíblia tem, é anunciar a palavra de Deus, e não você ficar mostrando
poderes, ficar realizando milagres. Mas pode realizar milagres? Lógico. Os milagres acontecem para que o nome de Deus seja glorificado, não para que as pessoas venham correr atrás deles. Nunca foi isso. Nós devemos entender isso. Eles pedem isso. Ele fala, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, enquanto você está fazendo isso, nos use com intrepidez para anunciar o teu evangelho. Então, não há uma diferença. Está ali, está no texto. A gente tem que compreender. Tem que se pedir ousadia para anunciar o evangelho em nome de Jesus. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Novamente eu falo, quando eles oraram, o prédio tremeu, eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles com intrepidez anunciavam a palavra. Eles não falaram em língua novamente, eles não começaram a fazer revelações, eles não começaram a fazer um monte de coisa que a gente vê. Eles anunciaram a palavra. Tem muita gente que pega esses textos, início de Atos, para falar, porque aqui é o poder, você tem que ser batizado de novo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo fazer. O Espírito Santo apenas capacitou para anunciar o evangelho. Tem muita gente que fala em língua, que tem um monte de poder, que isso, que o dom do Espírito Santo é aquilo, faz um monte de coisa, mas a sua vida não é testemunho da salvação de Cristo. A sua vida não dá testemunho de uma vida transformada. Isso não é testemunho. Isso Pedro não fez. As pessoas olham para as pessoas e falam assim, mas vocês não tiveram com Jesus, porque a vida de vocês está toda errada. A vida de vocês está toda perdida. O que vocês falam não está no evangelho. Então, a gente tem que entender isso. A Bíblia diz isso. Então, nós temos que compreender esse ponto que é muito importante. Por isso, Pedro e João e os demais que aceitaram, que aprenderam, que entenderam, eles que não viveriam só de realização de milagres, eles também sofreriam perseguições. Porém, o que eles entenderam de mais importante é ver o nome de Deus sendo glorificado entre as pessoas e as vidas sendo salvas. O mais importante não é o milagre que Deus realiza na sua vida, não é o milagre que Deus vai realizar na vida dos outros. O mais importante é que pessoas sejam salvas e o nome de Deus seja glorificado. É isso que temos que entender. Hoje as pessoas procuram milagres. Hoje as igrejas oferecem milagres. E a salvação fica de lado. Eles falam, não, vem para cá, depois a pessoa se ajeita. A Bíblia não diz isso. Ela diz que tem que nascer de novo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não houver novo nascimento, se não houver mudança de vida, não adianta, perdemos o nosso tempo. É isso que a Bíblia diz. Então nós devemos entender, está no texto, veja você o texto. Se você pegou agora, volte lá do capítulo 1, vem até aqui, você vai ver como a sequência mostra isso. É o evangelho, é a salvação. Nunca foram os milagres. Os milagres apenas chamam atenção, mostram que Jesus cumpre as profecias. Ele e Deus são um. Apenas isso. Mais nada. Então nós devemos entender. O que a gente pode tirar para os dias de hoje com a apresentação disso? Primeiro, hoje nós podemos aprender com essas partes, desde o capítulo 3, do início do capítulo 3, né, que nós vamos do 3 ao 4, nós podemos aprender que devemos participar de todas as reuniões. Você deve participar de todas as reuniões da sua igreja. Você não pode escolher uma ou outra, você não pode dizer só essa que você quer. Participe de todas as reuniões da sua igreja. Não importa qual igreja você seja, você tem que participar de todas as reuniões da sua igreja, porque você congrega com eles, você faz parte da igreja, você é membro dela, você faz falta. Então você tem que participar. Segundo, devemos conhecer e cumprir os ensinamentos de Deus. Nós devemos conhecer, é muito importante compreender isso. Nós devemos conhecer e cumprir os ensinamentos de Deus. Não ficar imaginando, pedindo, eu tenho que conhecer, ler, estudar para colocar, para cumpri-los. O nome de Jesus não é um jargão mágico que as pessoas falam, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo, em nome de Jesus. Não é. O nome de Jesus é um nome, é o mesmo nome que Deus vai falar para Moisés, que esse nome não pode ser levado em vão. Eu e o Pai somos um, é o que Jesus diz, então tem que tomar muito cuidado, não brinquem com isso, tudo em nome de Jesus, não brinquem. Há uma autoridade que nós não conhecemos, mas que está acima de tudo que pode existir no mundo. Respeite, tenha reverência ao nome de Jesus. Outro ponto, os milagres são para honrar a Deus, não para encher a igreja. Os milagres não são para que as pessoas fiquem melhores. Os milagres são para que o nome de Deus seja glorificado. Devemos entender isso. E todos podem
receber os milagres, todos podem receber cura, todos têm acesso direto a Deus, mas Deus não tem obrigação de mostrar isso a eles. Devemos compreender. Outra coisa que nós vimos, doença não é fruto do pecado. O fato de você ter doença, o fato de você ficar doente, não significa que você esteja em pecado. Doença existe por causa da maldição que aconteceu lá no Éden sobre a natureza humana. É consequência do pecado, não é fruto do pecado. Então, nós temos doença porque o nosso corpo se tornou corruptível. Paulo vai dizer isso. Outra questão, Deus capacita todos. Se você buscar o Senhor, se você pedir orientação, Deus vai lhe capacitar para você falar o Evangelho, você pregar com ousadia e intrepidez. Não podemos ser ignorantes, sem conhecimento sobre as coisas de Deus. Nós devemos estudar. E essa ideia de que, não, eu vou orar e Deus vai me dar sabedoria. Não. Está lá em João 14, só você ler. Ele diz o seguinte, que o Espírito Santo virá, nos dará esse conhecimento e nos fará lembrar das coisas que Deus falou. Então, nós não podemos ser ignorantes. Outro ponto, nós teremos sérias dificuldades para seguirmos e servirmos a Jesus. Essa ideia que tem, não, porque eu vou seguir a Jesus, vou servir, aceitei Jesus, minha vida melhorou, se não melhora é porque eu não tenho fé, eu tenho que buscar. Não existe isso. Nós sempre teremos sérias dificuldades para seguirmos e servirmos a Jesus. Devemos compreender isso. É o que Jesus deixou, é o que Jesus avisou, e Jesus foi morto na cruz por causa disso. Por que nós vamos ter uma vida melhor? Que história é essa? E nós devemos pregar o Evangelho, o que testemunhamos, o que vimos, ouvimos e praticamos sobre Jesus. Nós não podemos pregar o que nós não praticamos, devemos pregar o que praticamos, a mudança de vida que é em nós, devemos pregar a salvação que nós recebemos e não o que nós queremos que as pessoas tenham. É isso que nós devemos entender. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, né? Eu vou perguntar a você, o que você tem falado no decorrer deste ano, deste mês ou semana? Não sei quando é que você está lendo isso, você está ouvindo esse estudo, mas o que você tem falado? Se você tem falado só do milagre, mas você não fala da salvação, você não fala com a ousadia da salvação, ao invés de você falar para a pessoa da salvação, você vai falar do milagre que Deus pode fazer na vida dela, que Deus pode curar, pode fazer isso e aquilo, porque você tem fé. Deus vai curar e a pessoa vai para o inferno? Porque cura não significa salvação. A salvação está em Cristo Jesus. A pessoa precisa ser convencida do pecado, da justiça e do juízo. E quem faz isso é o Espírito Santo na vida dela. Então ore por ela e pregue o plano de salvação, para que ela possa conhecer as boas novas de salvação, aceitar ao Senhor Jesus. E se Deus quiser curá-la, Ele vai curar. Se Deus quiser transformar de alguma forma física, Ele vai fazer, mas para que o nome dele seja honrado e glorificado. Não para que o nome do pastor, do líder, da pessoa que faz isso seja engrandecido, ou para que o nome da igreja cresça. É o nome de Deus tem que ser honrado e glorificado. João Batista fala isso, importa que ele cresça e eu diminua. Nós devemos conhecer isso, nós devemos compreender isso, ok? Bom, espero que você tenha gostado. Mais uma parte do estudo. No próximo nós vamos continuar falando sobre Atos, do finalzinho dele, ainda falta o capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, para a gente conhecer, compreender e estarmos trabalhando cada vez mais. Espero que você tenha gostado, continue. Se você pegou agora, volte, estude mais. Se você está caminhando, nós vamos até o final de Atos, né? Capítulo 27, capítulo 28, e nós vamos conhecer as viagens paulinas, os mapas, tudo. Vai ser muito legal esse estudo. E não esqueça de dar o seu likezinho, curtir, acionar o sino, compartilhar. E o mais importante, interaja, diga o que você achou, o que você gosta, não tem problema, faça suas críticas. Eu não estou preocupado com isso, eu quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você está achando. Às vezes a sua crítica vai ser construtiva, pode não ser, mas e daí? A boca fala que o coração está cheio. Se a sua crítica for destrutiva, porque o seu coração é assim, mas se ela for construtiva, porque o seu coração é um coração de um servo de Deus que está aí para edificar. Que Deus possa lhe abençoar e que eu possa continuar lhe ajudando e Deus me usando para isso, que através desses estudos, o nome de Deus, de Cristo e do Senhor, sejam honrado e glorificado.